Boa tarde a todos. Mais uma fascinante aula de fundamentos de programação. Como é óbvio, esta aula é um bocado diferente. Redução, horário reduzido e muito menos gente. Vamos ver como é que isto funciona. No final da aula, depois pergunto-vos informalmente como é que acham que é para vermos como é que vamos prosseguir aqui em diante. Portanto, começando. Na aula anterior, se vocês se lembram, eu dei-vos um exercício para vocês fazerem. Alguém fez? Ok. O que é que vocês fizeram então? Contem-me lá. Eu fiz A array, A igual a array, B igual a A, 2 pontos, len, A. Portanto, usaste slicing. Ok. E tu? Também usaste slicing e tu? Hã? Eu fiz um corte de números, portanto, tive 1 a 6 e verifiquei com o if quando é que era a metade. Se fosse antes da metade, ia para a primeira, se fosse depois da metade, ia para a segunda. Ok. Pronto. Os que não fizeram, vocês vão se arrepender eventualmente, porque se estão à espera de chegar ao final do semestre e aí de repente é que se lembram de programar umas coisas, vai-vos correr mal, ok? Quando eu vos dou exercícios não é porque eu me divirto imenso a dar-vos exercícios. Programar é como... Existe a regra das 10.000 horas, não é? Não sei se vocês conhecem a regra. Se vocês querem ficar bons a fazer seja o que for, têm de investir pelo menos 10.000 horas nessa coisa. Querem ser bons em arte? 10.000 horas. Querem ser bons a programar? 10.000 horas. Querem ser bons a fazer jogos? 10.000 horas. Obviamente que isto é para ficar bom. Como uma boa parte de vocês não quer ficar bom a programar, quer só safar-se o suficiente para passar a isto, mas continuam a ser precisas algumas horas, ok? Portanto, para vosso bem, acho que é melhor vocês começarem a tentar perceber, nem que seja para perceberem o que é que vocês não percebem. Ok? Portanto, este era o exercício que eu dei. A ideia é agarrar num array, seja ele qual for, partir em 2 arrays com o mesmo número de elementos. Simplificando neste caso para que o array tenha um número par de elementos. A solução, como deu para perceber, há várias soluções. Há, aliás, mais ou menos 4 soluções possíveis para este problema. Qual é que é a melhor? Isto depende, ok? Esta coisa uma coisa que vocês me vão ouvir dizer muitas vezes aqui, e em particular em DJD1, é que em informática e programação é muito difícil dizer que esta maneira é melhor que aquela. Porque quase tudo depende de um contexto. Okay? Quase tudo depende de o que é que vamos fazer a seguir com aquilo. Okay? Por exemplo, à primeira vista a solução do slicing é a melhor solução, é mais elegante, mais rápida. Mas tem um problema. Que é o melhor, não é um problema. Pode ser um problema, dependendo do contexto. Por exemplo, se aquele código for, imaginando que estamos a fazer o código em Python como protótipo para alguma coisa, e depois, mais tarde, queremos exportar o código. O que é portar? Alguém sabe? Portar o código é o termo que se usa quando se queremos transformar o código de uma linguagem de programação para outra, ou de um sistema operativo para outro, ou qualquer coisa desse género. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, um pedaço de código em Python e quiser reimplementar isso em C, por exemplo, chama-se isso portar de Python para C. É como se traduzir. O slicing, por exemplo, para portar para C, é uma treta. Porque não existe maneira de fazer aquilo em C, ou seja, depois tinha de se reimplementar ali um bocado, ou fazer uma coisa que é mais diferente, o que quer dizer que também precisa de mais testes, etc. Não é errada, atenção, é simplesmente, dependendo do que é que queremos fazer a seguir, é uma solução melhor ou pior. A solução do for com 2 ifs, com um if. É uma solução porreira, funciona bem, mas, por exemplo, se quiséssemos implementar um algoritmo similar num shader, era uma solução pior,
porque há uma condição dentro de um ciclo. Condições dentro de ciclos são lentos a nível de programação na placa gráfica. Ou seja, isto não é para vos dizer que vocês fizeram mal, muito pelo contrário, é para vos dizer é que, dependendo do contexto, é que eu posso dizer esta é uma solução melhor ou pior. Regra geral, não há. Num exercício, tipicamente, não há propriamente um contexto. E, portanto, como tal, qualquer situação, se fosse um exame, por exemplo, qualquer uma das soluções seria considerada correta. Ok? É só para vocês manterem presentes que menos código não é necessariamente bom, depende do que é que se vai fazer com esse código, etc. Agora, o professor vai mostrar o que é politicamente correto, neste caso? não vou mostrar o politicamente correto porque, lá está, novamente depende um bocado. O politicamente correto, por exemplo, neste caso, era usar o que se chama uma list comprehension, que é basicamente uma maneira de criar, eu só vou falar disso muito mais para o final do semestre, porque é basicamente uma maneira de criar listas baseada num lambda, que é uma função anónima. Essa é a chamada maneira pitónica de fazer, e eu não estou a brincar, é de facto o termo que se usa, Pythonic. A maneira Pythonic, se estivéssemos a fazer código que quiséssemos que fosse o mais Python possível, seria com o List Comprehension. Não seria o meu impulso pessoal quando estivesse a programar uma coisa desse género. Provavelmente porque faria como tu fizeste, com o slicing, porque acho que é mais fácil de ler. Mas pronto, lá está, depende muito. Mas a solução que eu vou mostrar para este problema é a solução, se calhar, mais feiosa delas todas. É a mais simples, mais sequencial, cuja, se eu estivesse mesmo desesperado a tentar encontrar um motivo pelo qual este código fosse melhor que o outro, é que se eu quisesse implementar isto no GPU, este código seria melhor. Outra pergunta. Porquê que nos proibiu de usar split array? O quê? Desculpa? Porquê que nos proibiu de usar split array? Basicamente, a função faz o trabalho de vocês. Ninguém é obrigado a pensar como é que isto funciona algoritmicamente. E eu preciso é que vocês pensem algoritmicamente. Porque se vocês não pensam algoritmicamente, ok, nestas coisas simples de parte array, junta array, esse tipo de coisa, isso é relativamente trivial. O problema é que essas são as peças atómicas para se construir depois outras coisas. É muito raro nós queremos fazer operações tão simples. Não é? Agora, quando queremos, por exemplo, programar um autómato celular e não sei o quê, vamos ter de perceber como é que funciona um while de facto, em vez de usar uma função qualquer. Dito isto, não se esqueçam que o Python desenvolve-se acima de tudo como uma linguagem para data science. O que quer dizer que ele foi feito muito para pessoas que não sabem programar ou não querem aprender a programar. Ou seja, dá logo muita funcionalidade às três pancadas. Ok, dito isto, esta é a solução mais simples que eu consegui pensar para o problema do partir um array em dois. E agora, para aqueles que não conseguiram resolver o que não fizeram isto, vamos olhar para este pequeno programa, passo a passo, o que é que ele está a fazer. Ok? Portanto, primeira linha. Teste é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, estou simplesmente a criar uma variável que tem o valor 6. Passo 2, index é 0. Portanto, estou a criar uma variável index que tem o valor 0. A seguir, estou a criar um array vazio. Ou seja, um array, mas que não tem nenhum elemento lá dentro. A seguir, vamos então começar um ciclo. Ok, e o que é este ciclo? Este ciclo vai ver se a minha variável index é menor do que o tamanho do array dividido por 2. Vamos pôr aqui de lado len de teste. Quanto é que é igual a len de teste? 6. E, consequentemente, len de teste a dividir por 2. 3. Portanto, olhando para isto, ok, index menor que len de teste a dividir por 2, portanto, 0 é menor que 3? É. Portanto, vamos entrar aqui dentro, vamos executar este código. E este código faz três coisas.
apesar de serem só duas linhas. Primeiro vai buscar o valor de test index, ou seja, a indexação da variável test. Okay? Portanto, test é esta coisa, index é 0, portanto isto basicamente é como se estivéssemos a apontar ali para aquele 1. Portanto, neste caso concreto, test index é igual a 1. E o que estamos a fazer com esse valor é fazer o append, ou seja, acrescentar no fim da lista. Neste caso a lista é o array 1. Como esta lista está vazia, acrescentar no fim é basicamente pôr aqui o elemento. Ok? So far so good? A seguir, index é igual a index mais 1. Portanto, index é 0, 0 mais 1 é 1, e vou pôr o resultado dessa expressão de volta no index. Portanto, index passa a ser 1. Ora, inerentemente, isto é como se o index estivesse a apontar para aqui, e aqui o test index é igual a 2. Então vamos ver. Index é 1, 1 é menor que 3, é sim senhora. Vamos fazer isto outra vez. Ou seja, vamos agarrar no test index, que é igual a 2, vamos colocar no fim do array 1. Portanto, isto fica 1, 2, e index é igual a index mais 1. Portanto, 1 mais 1 igual a 2, e vai para dentro do index. E este aqui passa a ser, a apontar para o 3. So far so good? Acabamos o bloco de código, voltamos aqui ao princípio do while. Index é 2, 2 é menor que 3, é sim senhora, voltamos a fazer o mesmo. Ou seja, vamos agarrar no test index, vamos meter no final da lista array 1, e depois index igual a index mais 1, 2 mais 1 igual a 3, isto passa a 3, este valor passa para 4, e esta coisa está a apontar para ali. E voltamos aqui. Index é igual a 3, 3 é menor que 3? Não, falso. 3 é igual a 3, não é menor. Portanto, isto é falso, portanto, isto já não executa. Saltamos para aqui. Onde dizemos que o array 2 é igual a um array vazio. Voltamos a pôr aqui. Array 2 igual a vazio. Agora vemos aqui a condição do while, que mudou, que é um bocadinho diferente. Agora, o index, reparem que o index não mudou. Continua o mesmo. Portanto, o index ainda tem o valor 3. 3 é menor que o len do teste, e aí agora o len do teste já é 6. Portanto, 3 é menor que 6, é sim senhora. Vamos aqui. Vamos buscar o test index, que é aquele 4, e vamos pô-lo dentro do array 2. Portanto, chegamos aqui, e 4. Index igual a index mais 1, portanto 3 mais 1 igual a 4. O test index vai ser igual a 5. E isto agora vai apontar para aqui. Voltamos para o princípio do while. Index é menor que len test, portanto index é igual a 4. Len test igual a 6, 4 é menor que 6, sim senhora. Vamos correr este código. Portanto vamos agarrar o test index, vamos metê-lo dentro do array 2. 5. Index igual a index mais 1. Portanto, 4 mais 1 igual a 5. Inerentemente isto muda para 6. E isto está a apontar para aqui. Voltamos aqui para cima. Index é igual a 5. 5 é menor que 6. É sim senhora. Voltamos a fazer isto outra vez. Portanto, agarramos neste 6. Metemos ali dentro do array 2. Index é igual a index mais 1, portanto isto fica igual a 6, que, sob o ponto de vista puramente teórico, está a apontar aqui para o vazio, e este valor aqui, isto não existe sequer. Mas pronto, não há um problema, porque nós não vamos chegar a usá-lo. Acabamos isto, voltamos aqui. While, enquanto o index, que é neste momento 6, for menor que o len test, que é 6, 6 não é menor que 6,
Portanto, isto dá false, portanto, saltamos para aqui. Descrevemos o teste, descrevemos o array 1, descrevemos o array 2. E temos o resultado que era esperado. Obviamente, se o array fosse maior ou menor, isto funcionava à mesma. Dúvidas acerca disto? Diz. É só para recordar, como é que eu sabia qual é que era o line test? Hã? Como é que eu sabia qual é que era o line test? Como é que sabias que o LAN test Sim. dá-te o tamanho, o número de elementos que isto tem? Ok, é isso. Pronto. Portanto, neste caso, 6. Ok, tudo bem. Dúvidas? Esta é a altura certa para perguntarem, ok? Isto só piora a partir daqui. Ok. Pronto. Como vocês puderam ver pelas respostas dos vossos colegas, isto podia ter sido diferente. Ok? Podíamos ter usado slicing, que vamos falar já a seguir. Podíamos ter usado um if dentro de um, ou seja, só usar um while e dentro desse while, com um if, andar a escolher se mandamos para um array ou para o outro array. Ok? Percebem como é que essa funcionava, não? Então, vamos. Professor, onde é que eu acedi aos links para fazer a transferência das aplicações? O quê? Desculpa? Onde é que eu acedi aos links para eu fazer a transferência das aplicações? Aqui no computador não tem. Acho que era o Visual Code, se não me engano. Tens o Visual Code? Não é o. Então tens de instalar. É procurar no Google. É. O Bash está instalado, o Python também deve estar. É faltar o Visual Studio Code. Portanto, vamos ver a solução segundo o vosso outro colega. Portanto, criar aqui um ficheiro de texto. Ora bem, se tínhamos um array teste com 1, 2, 3, 4, 5 e 6, o index é igual a 0, enquanto o index for menor que o tamanho do array. Se o index for menor que o len do teste a dividir por 2, então acrescentamos isto ao array 1. Que eu não criei ainda. Caso contrário, acrescentamos isto ao array 2. Coisa que foi array 1 é igual ao vazio e array 2 é igual ao vazio. Ou seja, os arrays começam vazios e vão sendo preenchidos. Se eu correr este código, obtenho aquilo que eu queria. Ok? Portanto, esta era outra versão da mesma coisa. A única diferença é que, em vez de termos, primeiro enchemos um array, depois enchemos o outro, aqui vamos decidindo que elementos é que queremos acrescentar. Ok? Reparar, por exemplo, esta solução é mais fácil de adaptar a certas circunstâncias. Por exemplo, perguntaste-me acerca do split. Do split é mesmo do splicing. Isto é giro. É giro quando nós sabemos onde é que queremos partir, mas vamos imaginar que nós queríamos era pôr os números pares num lado e os números impares no outro. Aí já não funcionava o splice, nem o split. Aí teríamos que tomar uma decisão. Aí usaríamos um pedaço de código mais parecido com isto. Ou um list comprehension. Ok? Mas pronto, isso já são detalhes. Aqui o importante é que o que é que estamos a fazer? Estamos a ir. Primeiro começamos no elemento 0, depois vamos ao 1, depois vamos ao 2. Ou seja, essencialmente o algoritmo, que é como se chama isto, é eu vou correr este array e vou decidindo se ponho para um ou para o outro. Ou seja, começo com este primeiro elemento. O index é quê? É 0. 0 é menor
que metade do array, portanto 0 é menor que 3, então vai para o array 1. Depois vou para o segundo elemento, o index neste momento é 1, portanto vai para o primeiro array. E a mesma coisa com o 3. Quando chegamos ao quarto, ou seja, estamos no index igual a 3, o index igual a 3, esta condição já é false. Portanto, ele já vai correr este pedaço de código. Portanto, ele já vai colocar no segundo array. E por aí em diante. Estão a perceber? É outra alternativa para se fazer a mesma coisa. Lá está. Esta era uma solução que teria vantagem se nós quiséssemos fazer algo que não fosse simplesmente partir ao meio. Ok? Tudo depende do contexto. Dúvidas? Então vamos continuar. Ora bem, então vamos falar de slicing. Foi o que o vosso outro colega, como é que te chamas, desculpa? João. João e tu? André. André e tu que também fizeste o trabalho? João. João, André, ok. Não estejam à espera que eu decore os nomes de uma semana para a outra, se eu não vou perguntando. O slicing é uma operação que dá imenso jeito, que é uma maneira de nós extrairmos uma parte de uma lista. Se nós sabermos que parte é que queremos extrair, isto é bastante útil. Basicamente, sintaticamente, o que isto é o novo array, ou seja, aquilo que eu quero tirar, que é o pedaço que eu quero, é igual ao array de onde eu quero tirar as coisas. Depois ponho indexo, portanto, só que em vez de só dar um valor, dou dois valores separados com dois pontos. Ou seja, por exemplo, se eu quiser extrair, deixa eu ver aqui uma coisa. Por exemplo, neste caso, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e quero extrair os 3 primeiros elementos, vou buscar do 0 ao 3. E depois vou buscar do 3 ao 6. E isto vai me dar exatamente o mesmo resultado neste caso. Alguém tem uma dúvida acerca daquilo? Mas deviam. Isto tem um problema. Não há nenhum problema, diz. Tem problema? Diz o que é que estás a pensar. Estava a pensar que era aquilo que começa no 0 e vai até o 2. 0, 1, 2. É mais ou menos isso. Isto não é um problema, porque neste caso isto funciona, mas há uma questão que vocês têm de pensar. O último elemento não é adicionado. Ok? Porque senão também não podíamos usar o 6. Não existe elemento 6. Os elementos só vão até o 5. Diz. Para ser correto, nós devemos precisar de quatro. Não tenho certeza que eu sou Isto está certo, ok? Não tem rasteira, propriamente. Se eu tenho um teste que é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Os meus índices são 0, 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Portanto, quando eu digo eu quero do 0 ao 3, ok? Eu estou a dizer não isto, porque o último não conta. Estou a ir buscar estes. Da mesma forma como a seguir estou a dizer do 3 ao 6, então o 3 agora já conta, porque é o primeiro elemento, e até o 6, mas o 6 não existe sequer. Portanto, ele vai só até o último. Ok? Eu só vejo um problema aí. Se ele tivesse mais, neste caso, se ele tivesse mais números, se tivesse 7 e 8, Sim? ele só ia fazer um ao 6. Ah, sim. Já vamos. Pronto. Aí, pronto, Não é, isto não é a solução do
partir ao meio. Sim, neste caso parte ao meio, mas... Ele aqui parte ao meio, mas ele está a ser dito do que é que tem que partir. Exatamente. Ao meio. Ok? Mas, portanto, aqui a parte importante é vocês perceberem só ali a sintaxe. Ok? Portanto, este é o primeiro elemento, é inclusiva, o segundo elemento é exclusiva. Certo? Uma coisa importante para vocês se lembrarem, caso vocês estejam esquecidos, se nós tínhamos um array A que tem 1, 2, 3 e tem um B que é igual ao A, se eu fizer com que o A1 for igual a 100, então, se eu fizesse print do B, eu vou receber o resultado 1, 100, 3. Ok? Não se esqueçam disso. Quando eu faço que uma lista é igual a outra, elas são efetivamente a mesma lista. Ok? Não é uma referência. Ok? Mas no caso do slicing, é uma cópia. Ele cria uma lista nova. Por isso é que, se eu chegar aqui ao array 1 e for buscar os primeiros 3 elementos, for ao array 2 e for buscar os últimos 3 elementos, e depois alterar o teste, neste caso, estou a mudar este número para 111, se eu escrever, ele não vai mudar o número. É uma lista nova. Ok? Como o vosso colega chamou a atenção, isto não servia, o que nós tínhamos feito não servia para nada se a lista tivesse um tamanho diferente, não é? Aqui o importante é que nós também podemos usar expressões matemáticas e variáveis, etc., como limites. Não estamos agarrados a usar números definidos de forma fixa. Ok? Portanto, se quiséssemos mesmo dividir, seja lá o array que recebêssemos, quer ele fosse maior ou menor, nós podíamos fazer teste de 0 a len teste dividido por 2. O último número não é incluído, portanto isto não há problema. Isto vai fazer do 0 ao 3, neste caso. E depois o teste do len teste dividido por 2 até ao len teste, até ao fim. Certo? O zero é preciso estar aí. Hã? O zero não é preciso estar aí. Não. Mas isto é erro. E nós agora, espera aí, o professor estava a dizer que isto funcionava. Mas há ali um pequeno detalhe. Alguém consegue ler o erro e explicar-me o que é que se passa de errado? Alguém percebeu? Diz. Há alguma coisa aqui? Desculpa. Estão mais alto. Máscaras são péssimos para poder focar. Quando faz a divisão, o número não fica inteiro, então você não consegue ver qual é que é o número não inteiro. Exatamente. Ou seja, não faz sentido nós acedermos ao array na posição 3,5 ou 2,5. Não é? Tem de ser números inteiros. A questão aqui é que len teste dividido por 2 não é um número inteiro. Os mais astutos entre vocês vão dizer, não, espera aí. Se len teste é igual a 6, então len teste dividido por 2 é igual a 3, diriam vocês, correto? Não. É 3 por 0. Okay? Porque isto é uma divisão. Uma divisão, ele assume que isto pode dar
um número fracionário. Okay? Há duas soluções possíveis para este problema. Uma delas é dizer, não, mas eu quero a divisão inteira. Okay? E então aqui, em vez de usar len_test a dividir por 2, eu posso fazer len_test // dividir por 2. // é a divisão inteira. Portanto, ele converte logo o 3.0 para um 3. Que é de facto um inteiro. Okay? Esta é a solução número 1. Solução número 2 é mais feia, mas em certos casos que não este é possível, é dizer que eu quero a versão inteira do len_test dividir por 2. Portanto, eu obtenho de facto daqui o 3.0, mas depois a seguir converte para um inteiro. Portanto, isto passa a ser 3. E isto aplicava-se, não se esqueçam, eu estou a usar aqui o 3.0, mas se aquele array tivesse 7 elementos, neste caso, len_test seria 7 a dividir por 2, isto daria 3,5, mas 7 // 2 é igual a 4. Por caso não se lembrem das regras de arredondamento que eu vos falei, o Python arredonda para o número par mais perto. Ok? E aqui a mesma coisa, se isto desse 3,5, converter isto daria 4. Ok? Portanto, isto é um erro muito frequente. Tenho quase certeza que até o João caiu neste quando experimentou a primeira vez. Hã? O quê? Desculpa? Eu fiz com uma barra primeiro e ele deu. É típico, porque esse é um problema comum quando se trabalha em Python. Que é nas linguagens mais as chamadas linguagens fortemente tipificadas, strongly typed, como o C, o C++, o C Sharp. Tipos é uma forma de vida. Isto é, as variáveis, nós não podemos fazer este tipo de coisas que fazemos aqui, que dizemos, olha, esta variável é igual a isto. Nesse tipo de linguagens de programação, nós temos de dizer que tipo é que as coisas têm. Ou seja, se a variável é um inteiro, nós temos de dizer de alguma forma, não interessa a sintaxe, mas temos de dizer que esta variável é de tipo inteiro. Esta variável é de tipo float. Esta variável é de tipo string. Antes sequer de usar. O que faz com que, quando se programa nesse tipo de linguagens de programação, as pessoas estão inerentemente sempre a pensar em termos dos tipos que as coisas têm. Em Python, como em Lua ou JavaScript, esse tipo de linguagens, especialmente as dynamically typed, que é o caso, neste tipo de linguagens, como os tipos não são muito importantes, nós tendemos a esquecer-nos deles. Ok? Isto acontece-me a mim, vai-vos acontecer imenso a vocês, etc. Okay? Mas nunca se esqueçam que o tipo está lá, quer seja explícito ou não. E, regra geral, em termos de erro, quase sempre que vocês veem um type error, tem a ver com isso. Vocês trataram alguma coisa como se fosse de um tipo e ele quer outro tipo, ou precisa de outro tipo. Ok? Portanto, a solução que eu apresento aqui, mas lá está, havia estas duas, é 2 barras. Para fazer a divisão inteira. Isto eu já falei. Uma coisa interessante é que os índices podem ser omitidos e fazem default para o princípio ou para o fim da lista. Isto não é 100% verdade, mas eu já explico lá mais à frente onde é que é a exceção disto. Ou seja, se eu não puser aqui o valor, só puser os 2 pontos, omitir, é como se eu pusesse ali um 0. É o princípio da lista, seja qual for. E da mesma forma, se eu puser só os 2 pontos e não puser aqui um valor, ele assume que é o final da lista. Portanto, length da variável teste, neste caso. Okay? Que é um short. É uma maneira mais simpática de escrever. Mas eu não estava a fazer confusão. Eu percebi o que estava ao 0 e o len_test ele já tem um valor. Mais ou menos, porque depois a seguir isto depende um bocado do coding style das pessoas. Eu, pessoalmente, não gosto de defaults. Eu, quando posso, gosto de escrever tudo. Porquê? Porque isto é muito óbvio para quem está... Bem, para já, quando eu vos acabei de explicar isto, e quando vocês estão habituados a trabalhar em Python. Super óbvio.
O Python é um caso particular em que muita gente que trabalha profissionalmente com Python trabalha esporadicamente profissionalmente com Python. É rara as pessoas que trabalham exclusivamente com Python todo o dia, etc. Não é raro, por acaso não é nada raro. Há esses casos. Mas aqui em jogos, que é o meu foco, é provável que aqueles que queiram seguir a parte mais técnica venham a trabalhar muitas vezes em Python para fazer pequenas coisas que dão jeito, mas não vai ser onde vocês vão trabalhar a maior parte do tempo. E, portanto, é fácil de vocês esquecerem-se destes detalhes e, mais importante, alguém que vá ver o vosso código, que não saiba Python, vai olhar e vai ver, mas isto não tem aqui nada, o que é que isto quer dizer? Por isso é que eu, pessoalmente, prefiro ser explícito. Mas, não tem nada de mal não ser explícito. É uma questão de estilo de programação. Eu gosto mesmo quando tenho funções que têm default parameters, etc. Eu gosto de pôr lá o valor. Para explicar às pessoas. E para não ter surpresas. Imagina que alguém muda o que é o default value na versão seguinte. E isto não vai acontecer no Python, obviamente, mas em código eu acabo por me habituar a isso. Mas é uma escolha. Não é... aliás, é considerado pouco pythónico pôr ali um zero. Portanto, entramos aqui um bocado naquela coisa, o que é que são os estilos pessoais, etc. Eu não vos consideraria errado um teste, antes que perguntem, se vocês pusessem ali o zero. Mas também não vos dava pontos extra por não o pôr. A não ser que o exercício fosse esse. Mas pronto. Ora, portanto, isto é... portanto, omitimos o primeiro, ele vai para o princípio. Omitimos o último, ele vai para o fim. Também podemos usar indícios negativos. Caso vocês não se lembrem, não sei como é que é possível não se lembrar, foi só há uma semana, um array pode ser indexado com indícios negativos. Aí quer dizer, basicamente, que estamos a contar desde o fim do array. Ou seja, este é o elemento menos 1, este é o menos 2, este é o menos 3, este é o menos 4, este é o menos 5, este é o menos 6. Neste exemplo um bocado parvo, o menos 3 vai ser exatamente igual a 3. Portanto, isto vai fazer exatamente a mesma coisa. Ok? Infelizmente, não é possível usar slicing para inverter um array. Ou seja, se eu puser, se o primeiro valor for maior que o último, ele não vai fazer ao contrário. Ele simplesmente vai dizer array vazio. Ok? Or is it? Aquilo que está ali é verdade. Okay? Mas existe maneira de nós invertermos um array usando o slicing. É possível especificar um passo. Ou seja, nós podemos pôr um terceiro parâmetro que diz de quanto em quanto é que saltamos. Por exemplo, neste caso, o que nós temos é, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, queremos ir do 0 ao 6, ou seja, do primeiro ao último elemento, queremos percorrê-los todos, mas queremos andar de 2 em 2. E, portanto, ele vai ao 1, vai ao 3, vai ao 5 e depois não há mais. 1, 3, 5. Okay? Da mesma forma como nós podemos fazer isto, podemos andar ao contrário. Portanto, podemos ir com um passo negativo. Aqui é um dos tais casos de exceção. Ok? Portanto, se eu puser aqui 2 pontos, quer dizer que estou a usar o default para o primeiro e o default para o segundo. Vocês diriam, o princípio da lista ou o fim. 0 e length test. Mas não. Como o passo é negativo, é precisamente o contrário do que ele faz. Ele vai do length test até 0. É a única exceção à tal condição do que é os defaults. Ok? Portanto, isto basicamente está a dizer, eu quero o array todo, mas quero andar para trás. Daí eu fazer 6, 5, 4, 3, 2, 1. Certo? Para o exercício dos números de 2 em 2, isso também eu achava que deve ser assim que se faz para ir buscar uns pares e impares. Não, Não, porque esta lista pode estar baralhada. Existe maneira então de eu ir buscar, fazer para eu ir buscar uns pares e impares? Não com o slicing. Aí entras no campo que pithonicamente dir-se-ia que é o campo
dos list comprehensions, que eu pessoalmente não sou grande fã. Gosto para certas coisas muito mínimas, mas acho que se lê melhor da maneira como o teu colega, como o André fez. Mas lá está, é uma questão de leitura. Ok, portanto, toda a gente agora já é expert em slicing? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Micro-exercícios. E portanto, eu vou criar agora aqui uma lista. Ora bem, acabei de criar uma lista com 99 elementos. Do 1 ao 99. Ok? E agora, o que é que acontece se eu fizer ok, teste do 5 ao 9. O que é que isto devolve? Do 6 ao 11? Então vamos ver. Portanto, teste 5. Portanto, isto é um índice, não é um número. Portanto, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, isto começa no 6. So far, so good. E até ao 9º elemento. Exclusivo. Portanto, se este é o 5º elemento, 6, 7, 8, 9. Este é o 9. Mas como o último número não é acrescentado, ficamos só até aqui. Portanto, é o 6, 7, 8 e 9. Está fixe? Olha, mais divertido. Vamos fazer... do 90 ao 95, menos 1 com o passo. O que é que isto devolve? Qual aí os primeiros 5 dígitos, por causa do menos 1 ou... Os primeiros 5 dígitos quais? O 1, 2, 3, 4, 5. Não, porque eu estou a dizer que quero ir do 90 ao 95. Ok, apesar que menos 1. Não, o menos 1 neste caso só diz o que é que eu faço entre estes números. E ele continua assim indexado, ou seja, se os 94 ao 90 ao 89. Portanto, estás a dizer que ele vai do 94, 93, 92, 91? Não. Mas eu. Porque o número... Porque eu começo no 90 e ando para trás. Ele é maior. Se estou a ir para trás em relação, e o próximo número é acima deste, Ele não escreve nada. não põe lá nada. Agora, se de facto fizéssemos 95, 90, menos 1, qual é que é o palpite? Ele escrevia um index de 95 para trás. Menos 1. E acaba onde? 79. Porque ele não está em... ele de 91. Porque ele não vai incluir o de 90. Então começa no 96, porque isto não se esqueçam que isto são índices. 95, 94, 93, 92. O 91 já não é incluído. O 91, que corresponde ao 90, já não é incluído. Já não é. Pois, eu estava a pensar... o índice de 95 é o número acima. E ele conta com Sim. 0. Portanto, é sempre um número acima desse. Nós começamos no 1, neste array. Tricky. Ora bem, agora vemos aqui mais uma.
Aliás, vamos ser criativos, espera aí, que já estou farto do menos 1. Vamos para o menos 2. Menos 10 ou menos 15, menos 2 de passo. Qual é que é o menos 10? Será o 90? Vamos ver. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. 90. Certíssimo. Portanto, este é onde nós começamos. Agora, o que é o menos 15? Ora, se isto é o menos 10, menos 11, menos 12, menos 13, menos 14, menos 15, portanto é 85. Portanto, ele vai do 90 ao 85, com um passo de menos 2. Portanto, 90, 88, 86. Eu não percebi o que o menos 2 faz nessa situação. Salta de 2 em 2. Ok. Ou seja, em vez de andar só para trás, ou seja, o sinal, no fundo, se quiseres simplificar, o sinal diz-nos se estamos a andar Para trás ou para a frente? para trás ou para a frente. E o número em si quer dizer quantos é que saltamos de cada vez. Isto normalmente é menos 1 ou 1, mas dá para fazer estas coisas, que é bastante útil de vez em quando. Aí era se ele tivesse números ao contrário, não funcionava, certo? Ele ia votar nada. Ah, desculpa. Se ele tivesse menos 15, menos 10, ele não ia mostrar nada. Exatamente. Porque o número a seguir virava-se maior. Exatamente. Ok, toda a gente já está mais ou menos tranquila com isto? Ok. Então, vamos seguir. Pronto, o resto da aula, nós não vamos dar isto tudo, nós vamos ficar por aqui, os arrays multidimensionais. E vamos começar com um dos meus best gods, tuplos. Ora, tuplo, as pessoas que vieram de via científica deviam saber, se tivessem prestado alguma atenção às aulas de nono ano, acho que era no nono ano. Alguém sabe o que é um tuplo? Pronto, isto normalmente os tuplos falam-se quando se começa a falar de funções e de conjuntos. Teoria de conjuntos. É dado muito por alto. Mas tuplos é uma coisa muito engraçada. Tuplos são uma coleção de valores ordenados e imutáveis. E isto disse-vos imenso, não é? Imagino eu. Ok. Vamos começar por mostrar um exemplo. Isto é um tuplo. Ok? Reparem que eu aqui estou a usar um parênteses curvo em vez de um parênteses reto. Okay? Com um parênteses reto nós estamos a definir uma lista. Com um parênteses curvo nós estamos a criar um tuplo. Se eu escrever position, o resultado é pretty obvious. Okay? Portanto, ele escreve o valor do tuplo. Portanto, so far, so good. Ok. Os elementos de um tuplo não precisam de ser do mesmo tipo. Ou seja, eu aqui criei um tuplo que tem 3 elementos, um é um inteiro, outro é um booleano, o outro é uma string. E o Python está tranquilo com isto. Ou seja, eu posso misturar à vontade. Vocês podem argumentar, e devem, mas isso parece uma lista. Yes. Já lá vamos. Os elementos do tuplo podem ser tipos complexos. Isto é, neste caso, estamos a criar um tuplo que tem 2 elementos, um deles é um tuplo e o outro é uma lista. Portanto, temos um tuplo que tem um tuplo e uma lista. Sem problema. O Python adora isto. Ok? E podemos aceder a elementos individuais do tuplo usando o seu índice. Ou seja, como fazemos com uma lista,
Position 0 dá-nos o primeiro elemento, position 1 dá-nos o segundo elemento e por aí adiante. E o len position ia-nos dar 2. Portanto, até aqui vocês diriam, sim, mas isso é tipo uma lista, não é? Portanto, até aqui, exatamente como uma lista. A seguir, é onde isto deixa de ser uma lista. Os tuplos são imutáveis. Ok? O que é que isto quer dizer? Que se eu tentar ir ao position 0 e mudar o valor, ele vai me dar um erro. Ou seja, um tuplo não pode mudar de valor individualmente. E então, esta é a altura. Da mesma forma como não posso mudar um valor, também não posso acrescentar valores, não posso remover valores. Ou seja, um tuplo que tem 2 elementos no início não pode ser alterado de forma nenhuma. Ok? E esta é a parte em que vocês dizem, então se calhar é melhor usar listas, não é? Porque essas dão para fazer tudo. Note bem. Então, onde é que um tuplo é diferente? Um tuplo é um value type. O que é que isto quer dizer? Vamos imaginar o caso 1. Eu tenho uma lista 1 tem o valor 1 e 2, tenho outra lista que tem o valor 1 e 2, e tenho um if A igual a B, print igual. O que é que vai acontecer se eu correr este pedaço de código? Vai dizer igual, sim. Hã? Vai dar erro. Nada. Não vai fazer nada. Porquê? Porque, apesar destas duas listas terem os mesmos valores lá dentro, elas não são a mesma lista. Ok? Vamos ver isto em termos de memória, usando a nossa analogia das caixas. Se eu tenho a caixa com o A e a caixa com o B, o seu valor, no caso de uma lista, é uma referência. Ou seja, ele está a apontar, por assim dizer, para um sítio qualquer na memória que diz 1 e 2. E aqui está a apontar para o outro sítio que diz 1 e 2. O que é que acontece? Quando eu olho para isto, eu vou comparar a este valor. Vamos imaginar que isto são posições de memória. Só para ajudar a pensar nisto. Portanto, esta é a posição de memória 100, esta é a posição de memória 200. Elas têm o mesmo valor, mas o valor deste é 100, o valor deste é 200. Portanto, ele vai comparar e vai dizer, não, isto não é a mesma coisa. Obviamente, se eu aqui, em vez de B igual a 1, 2, tivesse posto B igual a A, então o que acontecia é que este B não estava assim, mas sim assim. E então este igual já dizia, sim senhor, é o mesmo. Até aqui está... Perceberam? Agora, os tuplos. Deixa-me só ver aqui uma coisa. Desculpa lá, um segundo antes de... Só para... Já há bocadinho fiquei a pensar nesta, se não seria uma maneira melhor de explicar isto. Yes. Esta é uma maneira melhor de explicar isto. Portanto, vamos aqui ao caso 2. A é igual a 1, 2. Reparem que, neste caso, isto não é uma lista, é um tuplo. B igual a 1, 2. If A igual a B, print igual. Então, não há de acender. É que não pede. Hã? É que não pede. Há de acender ou então pede, não? Um dos dois. Ok, já sei. Ora bem, portanto, neste caso, o que é que acontece? E aí vai estar a fazer print igual. Duas vezes. Vai escrever igual.
2 vezes porquê? Porque A é igual a B. Não, vai escrever igual. Ok? Porquê que este vai escrever igual e o outro não escreve? Porque é um bocadinho diferente a situação. Voltando aqui à analogia das caixas, aqui o A e o B. Enquanto aqui, na lista, estávamos a referenciar alguma coisa que estava em memória, no caso dos tuplos, o valor está aqui. O que quer dizer que A é igual a B, porque ele aí pode comparar os valores e estes valores são iguais. De facto. Porque são valores compósitos que têm outros valores lá dentro. Certo? Estava a pensar, ele tem 2 valores dentro do ele não vai escrever igual nos 2 valores. Não. Isto não é um lambda. Isto não é uma função anónima que está a ser chamada várias vezes. Eu só estou a perguntar, o A é igual a B? É sim, senhor. Não. Só escreve uma vez. Ok? Aqui a ideia dos tuplos é que são valores próprios. Isto é, não, aos olhos do Python, um tuplo não é diferente do valor 5, do valor true ou do valor Walter. Ok? Eles são... E agora já começam, se calhar, a perceber porque é que nós não podemos dizer mudar o valor de um tuplo ou de um componente de um tuplo. Não é? Nós não podemos dizer, num programa Python, que 5 é igual a 6. Nós não podemos mudar o significado do 5. Passa-se o mesmo com um tuplo. Nós não podemos mudar o significado do tuplo. Queremos mudar o tuplo, temos de criar um novo tuplo. Ok? Que é o que acontece, por exemplo, quando nós fazemos 5 mais 1. Ok? Nós não estamos a redefinir nenhuma destas coisas. Nós simplesmente estamos a criar um novo símbolo que é igual a 6. É um bocado abstrato, eu sei. Isto são as coisas que vocês não têm de sofrer por não terem ido a um curso de engenharia informática clássico, em que falamos durante horas sobre símbolos. Mas essencialmente é isto. Ok? É por isso que um tuplo não muda, não dá, é imutável. E então aqui a questão é, ok, nós percebemos então porque é que eles são diferentes, mas porquê que havemos de usar tuplos em vez de usar números? Há vários motivos para usar tuplos. Os tuplos são para o mesmo caso, ou seja, para casos equivalentes, ou seja, coisas que eu posso fazer com tuplos e posso fazer com listas. Tuplo é mais eficiente. Porque o computador consegue fazer uma série de otimizações porque ele sabe precisamente o tamanho disto. Ele não teve de criar aqui uma estrutura preparada para aumentar de tamanho, diminuir de tamanho, etc. Ele simplesmente, ok, tenho 2 valores, é este o espaço, está aqui. A estrutura em si não muda. Como tal, ele consegue ser muito mais eficiente a fazer isto. Uma coisa que vocês vão aprender em Introdução à Computação é a diferença entre um heap allocation e um stack allocation. Um tuplo pode ser alocado no stack, que é uma coisa mais rápida do que o heap. Está menos sujeito a fragmentação de memória. Portanto, há aqui uma série de outros pequenos detalhes que têm a ver quase sempre com a otimização. Depois, por outro lado, é uma forma de não fazer a geneira. Se eu não preciso de mexer numa parte, deixa-me pôr isto de maneira que eu não possa mexer nessa parte. Ok? Porquê é que eu vos ensinei? Eu normalmente ensino tuplos um bocado mais tarde. Só que coisas que vamos fazer na aula da próxima semana de matemática, sou eu que vou dar, vai dar jeito de saber o que é que são tuplos. Ok? Dúvidas acerca dos tuplos? Vocês poderão perguntar uma das utilizações de tuplos. É, por exemplo, um vetor. Por exemplo, vamos pensar que temos uma direção. E dizemos que essa direção é 1, 2. Tipo, correspondente ao X e ao Y. Por exemplo. Agora, vocês poderão dizer, se calhar a direção não é a melhor coisa neste caso. Uma posição. X e Y. E agora, queríamos mexer o nosso personagem para cima. Ou seja, queríamos transformar estes dois num 1. Ou num 3, depende como é que temos os eixos. Então, como é que fazíamos isso? Agora isto era uma chatice, não é? Se não podemos mudar o tuplo, como é que fazíamos isso? Simples.
nós podíamos fazer posição é igual à posição original, o elemento 0, posição do 1 mais 1. Criamos um duplo novo. E isto é terrivelmente eficiente. Por outro lado, no caso do... Se fosse uma lista, não é? Podíamos ter feito isto, não é? Então quando é que nós sabemos que devemos usar lista ou... Vocês podem quase sempre usar um e o outro. Até é de pensar as consequências. Por exemplo, uma das consequências disto. Ok, vamos então imaginar que eu usei a posição como como uma lista. Não é? O normal num pedaço de código é depois a posição do objeto andar aí a passear de função em função, de pedaço de código em pedaço de código. Qualquer um desses ia poder mudar a posição, mas eu não quero isso normalmente. Não é? Eu não quero que uma coisa qualquer que está na outra ponta do jogo possa mexer a posição do meu jogador. Essa coisa pode saber a posição do jogador, mas não devia poder mexer-lhe. Ok? Uma das grandes diferenças, por causa daquela que é inerente àquilo, é que se vocês fizerem A igual a 1, 2, B igual a 1, 2, reparem que isto, reparem que isto é um tuplo. B igual a A, se eu fizer A, se eu mudar o A, B não foi mudado, B continua a ser 1, 2. Coisa que não acontece nas listas. Ok? Desculpa lá, só um segundo. Como é que se faz um comentário no banco? Cardinal. Cardinal, ou seja, está dentro do cardinal, Hã? está dentro do cardinal. Não. Se o cardinal é comentário até ao final da linha. Se queres comentários multilinha, é 3 aspas. Aspa, 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 para abrir, e aspa, 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 para fechar. Ok. Continuando. Dúvidas acerca de tuplos? Ora bem, agora que já dominamos as listas, já olhámos para os ciclos while e está tudo impecável. É verdade, eu perguntei a toda a gente, ninguém quis, mas alguém quer fazer uma pausa de 5 minutos nesta aula ou queremos continuar? Continuar? Pronto. Siga. Ora bem, vamos imaginar então ali o nosso caso de termos uma lista, que é o quadrado de números, e eu queria escrever o que estava nessa lista. Ok? Então, como eu só conheço o while, para já, então eu tenho que pôr o index igual a 0, enquanto o index for menor que o tamanho desta lista, vou escrever, portanto isto vai correr uma vez para cada elemento,
vai escrever qual é que é o valor correspondente e vai incrementar o index. E vai fazer isto até estarem aqui os números todos. Certo? Isto funciona, isto é feito. Porque, basicamente, isto é uma estrutura tão usada, esta ideia de que eu quero contar elementos, que é um bocado inútil ter de fazer sempre isto. Criar um index. Eu uso sempre o nome index, mas não se esqueçam que isto é uma variável, mas pode ter o nome que se quiser. Ok? Portanto, eu tenho aqui um index e ando aqui dentro de um while e tenho de incrementar esse index dentro do while. Ok? É um código feio. Mas temos uma solução. Nós podemos usar o que se chama um ciclo de iteração, que é o ciclo for. O for, em Python, é um bocado diferente do for na maior parte das outras linguagens. Porque, enquanto na maior parte das outras linguagens, o for é um ciclo que funciona para ir de, vamos chamar-lhe assim, para ir de ponto A a ponto B. Ok? Em Python, o ciclo for é algo diferente, é algo mais do género para todos os elementos aqui, nesta lista. Vamos chamar-lhe assim. Então, o que é que isso quer dizer? Que substituímos este código todo por este. Substancialmente mais simples. Vamos ler isto em inglês. Basicamente, para todos os elementos, este SQ é uma variável qualquer, portanto, para todos os elementos em squares, que é esta lista, ele basicamente vai pôr dentro do SQ todos os valores que estão aqui. Primeiro começa, põe o SQ igual a 0 e escreve. Depois põe o SQ igual a 1, escreve. Põe o SQ igual a 4, escreve. E por aí em diante. Ok? Portanto, isto é funcionalmente equivalente a isto. Estão a perceber? Qual é que era a outra função para voltar atrás para a outra função? Como? Desculpa? A outra função que já tinha escrito, que é equivalente a esta, mas a mais pequena. É aquela que está aqui em cima. Ah, ok. Ok? Como podem ver, o ciclo for é bastante porreiro. Simplesinho. Basicamente ela diz, olha, para todos os elementos que estão dentro desta lista, executa este código. Ok? Agora vamos ver que isto não é assim tão simples. Ou que tem nuances. Ok? Então, mas agora se nós quiséssemos o equivalente a isto. Ou seja, agora eu estou a escrever algo diferente. Estou a escrever square de 0 é 0, square de 1 é 1, square de 2 é 4, square de 3 é 9 e por aí adiante. Com um while, seria qualquer coisa deste género. Novamente, a mesma regra de sempre. Um index igual a 0, um index que é incrementado aqui no final. Enquanto o index for menor do que o número de elementos, então vou escrever square of, transforma o index numa string para poder somar, igual, que é uma string, e somo mais a isto o valor que está em squares index, ou seja, squares indexado pela variável index, convertido para uma string também. Vou escrever isto. Mas como é que fazemos isto com o for? O for não tem noção de onde é que está. Não é? Tem noção de quais é que são os valores. Uma solução possível era isto. Manter o index, fazer o SQ in squares e, no fundo, fazer a mesma operação. Ou seja, usar o index simplesmente como contador. Quantas vezes é que já repetimos este ciclo? É um bocado feio. Isto é praticamente igual ao while. Certo? A alternativa era usar uma iteração por índice. Ou seja, for index in range 0 a length squares. E o que é este range? Antes de entrarmos no resto da explicação, vamos explicar o que é o range. Para propósitos de discussão, já vamos ver que isto não é bem verdade, mas funciona bem para pensar sobre isto.
range de 0 a 5. Range de 0 a 5 é basicamente 0, 1, 2, 3, 4. É uma lista que vai de 0 até 5, não inclusiva. Usa-se a mesma regra que se usa nos outros iteradores. No slicing operator, aliás. Certo? Da mesma forma, eu posso ter range de 2 a 6, 2, 3, 4, 5. O range até é bastante flexível. Posso lhe dar um passo. 0 a 6. 0 a 6. Posso lhe dar aqui um parâmetro extra e dizer, então, é o 0, o 2, o 4 e o 6 já não conta porque é exclusivo. E, obviamente, da mesma forma como o slicing operator, eu posso fazer do 6 ao 0 e usar um número negativo. E, portanto, ele aqui começa no 6, 4, 2, o 0 não é incluído. Ok? As regras são basicamente as mesmas do slice operator. Só que isto está, essencialmente, a criar uma lista. Voltando aqui ao nosso exemplo. O que eu estou a dizer aqui é que estou a criar uma lista que vai de 0 ao length squares. Length squares, neste caso, é 8, acho que foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, exatamente. Portanto, isto vai fazer uma lista. Convertendo isto fica range de 0 a len squares. Neste caso, isto é igual a 8, portanto, isto fica um range de 0 a 8. E isto é basicamente igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, basicamente eu estou a dizer, olha, para todos os índices que estão aqui dentro. E os índices que estão ali dentro são precisamente os índices que nós estamos interessados. Portanto, square of str index mais o sinal de igual e indexar o squares com esse index. E ele já faz isto. Fica mais compacto. Está peixe? Está a perceber? Isto foi o que eu acabei de dizer. Agora, lembram-se que eu lhes disse que isto cria uma lista. Isto não é verdade. Ok? Funcionalmente é como se criasse. Mas na verdade não é bem isso. Nomeadamente, em Python 2, aquele range de facto estava a criar uma lista. Em Python 3, eles chegaram à conclusão que isto é pouco eficiente, porque eu não tenho muito interesse em ter uma lista que vai do 0 a 8. Eu sei calcular os elementos de uma lista. Então eles substituíram e transformaram este range no que eles chamam um generator / iterator. Ou seja, ele é um tipo de dados que sabe andar para o próximo, por assim dizer. Entrar com muito detalhe nisso seria muito complexo, não vale muito a pena, mas isto é um dos motivos pelos quais muitas vezes código em Python 2 não funciona em Python 3. Porque eles mudaram esta maneira radicalmente. Vocês reparem, se eu chegar aqui, pedaço de código, e disser A igual a 0, 1, 2, 3, portanto esta lista, se eu disser para mostrar o A, tem essa lista, de facto. Se eu fizer A igual a range 0 até 6, e pedir o A, ele diz-me que isto é um range de 0 até 6, não me diz que é uma lista. Ok? Aliás, uma parte interessante é que eu posso converter isto numa lista. E posso dizer A é igual a list de range de 0 a 6, por exemplo. Se eu me mostro agora o que é o A, então agora é uma lista. Ok? Qual é que é a vantagem disto? De fazer um iterador? Vocês pensem, imaginando que nós queremos fazer um ciclo para, por exemplo, correr alguma coisa 1 milhão de vezes. Ele ia ter de criar uma lista com 1 milhão de elementos que são basicamente 0, 1, 2, 3, 4, até 1 milhão, para verdadeiramente isso não interessar para nada. Quando ele sabe como calcular. E, portanto, eles substituíram por este sistema mais complexo internamente, mas
muito mais eficiente em termos de memória e em termos de processamento. Eu não percebi. O range é? Hã? O range está a fazer o quê? É um iterador. É algo que sabe em que estado é que está e qual é que é o número que tem de dar. É quase como pronto, quando tu sabes um bocadinho mais de programação, pensa que aquilo é como se fosse uma função que devolve sempre o próximo número. Ou seja, se todas as vezes que chamares aquela função, ele vai-te dar o próximo número. Mas em vez de incrementarmos, ou seja, em vez de fazer uma incrementação? Não, é uma incrementação à mesma. Mas é só em título range. Exatamente, ele simplesmente não cria esta lista. Porque repara, se eu quisesse repetir 1 milhão de vezes uma operação, ia ter de ter na memória uma lista com 1 milhão de elementos que eu sei como é que eles se calculam. Ou seja, não há essa necessidade. Então isto usa o conceito de um iterator, que é se quisermos ser fancy, é uma subclasse de um generator que é uma função lambda com estado. Portanto, basicamente isto é simplesmente uma coisa que sabe. Eu estou nesta posição e o próximo número que te vou dar é este. Fancy. É um contador muito fancy. Ok? Está percebido? Isto foi o que eu queria dizer. Sim? Era começar aqui. Hã? O anterior, que é assim. Este? Isto foi tudo aquilo que andámos aqui a falar. É só para ter isto. É só para ter escrito. Isso vai estar no mundo, não é mesmo? Sim. Posso? Vamos, isto foi basicamente todas estas permutações de ranges que andei aqui a fazer. Ora bem, vamos voltar aos arrays. Agora que já fizemos uma viagem, sabemos iterar de duas maneiras diferentes. Que são as maneiras Pythonic de fazer isto. Vamos voltar e aprender mais um bocado sobre arrays. Alguém sabe o que é um array bidimensional? Não? Nós até aqui temos andado a ver arrays unidimensionais. O que é que eu quero dizer com arrays unidimensionais? Se eu tenho um array que tem qualquer coisa lá dentro, quando eu quero aceder a um elemento, eu uso uma coordenada apenas, um número. Quer fazer uma tabela? Um array bidimensional é um array que precisa, teoricamente, já vamos ver, de duas coordenadas. Uma tabela, como o João disse. Ok? Unfortunately, o Python, não é unfortunately, o Python não tem arrays bidimensionais. It's a good thing. Ok? Não tem este conceito de eu tenho várias dimensões ao meu array. Ok? Vamos ver então um caso prático de onde nos daria jeito este array bidimensional. Vamos imaginar o nosso jogo, a nossa aventura de texto, lembram-se? Norte, sul, leste, oeste. Ok? E temos então aqui o nosso mapa de jogo. E nós vamos querer, eventualmente, ver várias coisas. Vamos querer, por exemplo, ter uma descrição para cada sala onde o jogador está. Estás na biblioteca e está muito escuro e há um candelabro apagado. E se o gajo anda para norte, estás na cozinha e sentes cheiro a frango assado. Etc. Também dou aulas de writing narratives. Portanto, queremos ter uma maneira de poder associar uma posição a uma descrição. E da mesma forma que estamos a fazer isso, também vamos querer eventualmente ver se eu posso andar para a esquerda ou se posso andar para a direita, posso andar para este ou para o oeste, etc. Ok? Portanto, vamos imaginar
que a nossa personagem, num certo momento, está na posição x igual a 2, y igual a 2. Ou seja, isto aqui nesta tabela, isto é x igual a 0, y igual a 0, x igual a 1, y igual a 0, x igual a 2, y igual a 0, x igual a 2, y igual a 1, x igual a 2, y igual a 2. Ok? E então, eu tenho ali duas variáveis, o x e o y, que eu posso escrever desta maneira, para vocês tiverem mais uma, ou seja, se eu separar variáveis com uma vírgula, posso fazer atribuições também elas separadas com uma vírgula para fazer várias atribuições ao mesmo tempo. Isto é uma questão de gosto, não há incrementos de performance baseados nisto. Agora, uma solução possível é que nós podíamos definir isto como um array normal. Ou seja, temos um array, inicializar o rumo desk como um array vazio e poder inicializar o array correspondente àquela posição, vamos chamar sala 22, já vamos ver como é que calculávamos o sala 22, e dar uma série de string. Até aqui, tudo bem. Mas aqui já começa a ficar um bocado complicado. Porquê? Porque nós agora vamos ter de arranjar uma maneira de transformar um x e um y neste sala 22, que é só um inteiro. Não é? Porque é um array unidimensional. Isto é bastante simples. Ok? É simplesmente isto. Ou seja, assumindo que temos 5 colunas, então, isto é o y, portanto, este valor de sala 22 é igual ao y vezes o número de colunas mais o x, neste caso concreto. E agora podíamos então usar o sala 22. Ou seja, esta fórmula é igual a este inteiro aqui, vai ser igual ao x mais o y vezes o número de colunas. Okay? O que é que isto quer dizer, basicamente? Se nós olharmos para aqui, nós basicamente estamos a dar um valor único a cada sala. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não é? Porque isto está aqui a acontecer. Ou seja, se nós temos esta sala, sala 2, 2, então é 2 vezes o número de colunas. O número de colunas é 5. Portanto, isto fica 10. 2 vezes 5, 10. Mais 2, 12. Está aqui. Okay? Se isto tivesse... Não consegues fechar? Mas não. Se nós tivéssemos por acaso 6 colunas, vocês vejam o que é que acontecia. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, seria o y vezes o número de colunas. Correto? Ok? Com esta maneira, nós não precisamos de um array bidimensional. Só que às vezes dá jeito à mesma. Isto é só uma maneira. Esta maneira, apesar de tudo, é super comum na vasta maioria das linguagens de programação, porque isto funciona sempre, mesmo nas linguagens que não têm arrays bidimensionais, ou que não têm uma coisa que o Python tem, que já vamos ver. Mas às vezes não é tão legível, não é tão fácil de ler. Não é? Mas perceberam isto? Portanto, era bastante mais legível se nós pudéssemos fazer qualquer coisa deste género. Não é? Eu quero a descrição desta sala, com este x e este y. Como é que nós podemos fazer isto? Tendo em conta que o Python não tem suporte nativo para arrays multidimensionais. Alguém tem uma ideia de, com aquilo tudo que vocês já aprenderam, como é que poderíamos fazer aquilo? Vocês já sabem tudo o que é preciso fazer. Fazíamos um for de dois arrays. Precisamos fazer um for. Para que estás a fazer um for? Mas sim. Ele ia buscar uma posição e buscar a outra posição, ou seja, de arrays diferentes, com posições diferentes. Ou seja, criar um array bidimensional, mas de dois arrays repartidos. Estás a complicar. Mas não estás longe.
Só essa ideia de teres os dois arrays, estás a complicar. Ninguém? Então, nós podemos simplesmente fazer um array de arrays. Okay? O que é um array de arrays? Vamos desenhar isto à mão primeiro. Vocês reparem como é que é interpretado o comando. Room, desk, se nós quiséssemos isto, ok? X, Y. Ok? O que é que o Python faz ter? Ok, primeiro eu vou ver o que é isto. Ok? Portanto, alguém definiu isto alguns. E, manifestamente, se eu quero indexar com o X, quer dizer que isto tem de ser uma lista. Portanto, lista. Portanto, vamos imaginar que eu quero, como eu quero indexar isto com o X, portanto, eu quero ter uma maneira que o X igual a 1, X igual a 2, 3 e 4. Okay? E tenho aqui, de alguma forma, elementos. Interessa que elementos é que são. Quer dizer que, neste momento, com o roomDesk X, eu consigo aceder a um destes elementos. Portanto, no nosso caso de exemplo, que era roomDesk 2, 2, aqui o verde vai dar aqui. Certo? Agora, se estes elementos, em vez de serem tipo números ou uma coisa assim do género, se eles forem listas também, okay? Portanto, aqui é uma lista que tem elementos lá dentro. Nomeadamente 5 elementos, porque a nossa grelha é 5 por 5. Isto não são zeros, hein? Isto são elementos. Seja lá o que for. Neste caso, no roomDesk, estes elementos vão de ser strings. Que é isso que nós queremos ter. Mas para já não interessa. Ok. Portanto, quando eu vou buscar o roomDesk 2, estou a ir buscar esta lista que está aqui. Portanto, quer dizer que a seguir eu posso ir buscar isto tudo. Nomeadamente aqui. roomDesk 2. Ou seja, já fui aqui buscar esta lista e agora quero o segundo o elemento com o index 2, que é o 2. E, portanto, vou buscar este elemento. Okay? Portanto, se quiséssemos pôr isto na prática, isto é o y igual a 0, isto é o y igual a 1, isto é o y igual a 2, y igual a 3, y igual a 4. Estão a perceber? Não há nada que nos impeça de ter uma estrutura deste género. Nós podemos ter listas de listas de listas. E listas de listas de listas, tuplos com listas. Não há nada que nos impeça de combinar estas coisas todas à nossa maneira. Okay? Portanto, cada uma destas coisas poderia ser a descrição de cada uma das salas. Se eu tivesse uma lista de Y, o que é que essa lista iria mudar? Desculpa, não. Eu tenho uma lista dentro de uma lista, ou seja, eu tenho as colunas de X e as colunas de Y. Sim. E o Y está a buscar onde está a coluna de X que eu quero. Se eu tivesse uma lista dessa lista, isso não tem mais função. Tem. Uma lista tridimensional. Um array de arrays. Imagina que tinhas aqui o roomDesk X, Y e Z. Então seria uma lista que teria as listas todas para X. Cada uma dos elementos dessas listas de X seria uma lista de elementos para Y. E dentro disso, cada um deles seria então um item para Z.
mas começa a ser mais complicado. Yeah. Pessoalmente, este sistema de listas funciona bem para 2D, mas quando se estende, prefiro o sistema dos índices, de usar uma lista linear e usar uma equação para descobrir onde é que tinha de estar. Ok? Mas escolhas. Ok? Perceberam isto? Esta estrutura? Portanto, se eu quisesse agora criar em código esta lista, não é? Vou fazer mesmo de facto o código aqui. For x room 10 que é igual a um array vazio. For x in range 0 a 5. For y in range 0 a 5. E room. Já fiz a asneira. Eu acho que tenho isto aqui. Não tenho. Não, está aqui. Vou precisar disto daqui a bocado, portanto, só comentar. Portanto, com este código, eu estou a gerar eu quero ver o mesmo room desk. Ok? Este código que estava ali vai basicamente criar esta lista de listas. Ou seja, começo com o room desk, ou seja, este primeiro nível, e é uma lista vazia. Depois, basicamente, eu vou acrescentar cada uma destas coisas. Eu acrescento x, a linha correspondente a um x igual a 0, vazio, aliás, desculpem, não é? Que é o que eu faço aqui com este append. Estou a acrescentar uma lista vazia e depois a seguir vou acrescentar a cada uma dessas listas vazias que eu vou criando a descrição da sala com o x e com o y. Ok? E o resultado disto é este. Ok? Se vocês olharem para isto, o que estamos a ver aqui é, começa uma lista e depois começa logo outra lista. Estão ali 2 parênteses retos. Descrição da sala 00, descrição da sala 01, descrição da sala 02, descrição da sala 03, descrição da sala 04, descrição da sala 04. Depois fechou, acabou a primeira lista, que é o correspondente a esta primeira linha, e começa uma nova. Descrição da sala 10, 11, 12, 13, 14. Acaba essa lista, começa uma lista nova. Okay? Portanto, basicamente, criei em código esta estrutura. Ok? Posso mostrar o código? Hã? Eu estava a mostrar o código. Sim, sim. É? É o outro. O outro? Não. Eu disse este. Onde é que foi? Boa pergunta. Mas está aqui. Desculpe, professor. Sim. Eu tenho uma pergunta que andava a esquecer. Mas essa maneira de fazer, dedicar cada coordenada a uma área, não seria menos eficiente? Porque um computador ia ter de verificar cada número, ou seria mais eficiente? Não sei se me estou a explicar bem. Não sei se estou a perceber. Explica lá. Estás a perguntar se ter isto como uma estrutura, Sim. se não seria mais pesado para o Sim. computador. Não. Porque assim, isto são listas lineares. Nós estamos a ver isto como sendo algo que é uma estrutura muito complicada. Coisas dentro de coisas. Mas para um computador isto é estupidamente simples. Porque para ele sabe que para chegar a uma certa posição só tem de adicionar e fazer alguma aritmética de ponteiros. Ou seja, para ele isto é o mais eficiente. A alternativa para isto seria, por acaso saltei isso, costumo expliquei isso nas outras aulas. Uma alternativa para isto, obviamente, seria, ora bem, se x igual a 2 and y igual a 2,
and y igual a 2, print e a descrição desta sala. Elif x igual a 2 and y igual a 3, print. E como vocês estão a imaginar, só com 5 salas tínhamos 25 destes ifs. Imaginem quando isto começasse a ficar mais complicado. Portanto, é muito mais complicado isto, porque aqui estamos a falar de código. O compilador não sabe bem como é que há de saltar de umas coisas para as outras, ou não é tão eficiente como com uma estrutura de dados rígida. Mas aí não vamos ter dado a descrição nem mesmo da sala. Hã? Aí vamos ter dado a descrição da sala. Sim, era o que seria este print faria. Sim, mas em vez de. Ou seja. Esta é a solução naive. Ok? A minha primeira aventura de texto era toda assim. Mas eu só tinha 8 salas. Tinha que verificar todas as posições para ver qual é que era o Yes. efeito. A minha sorte é que, como eu disse, no jogo só tinha 8 salas. Porque não era acessível, porque aquilo era uma galeria 3x3. Então, mas se eu fizer um print, eu tenho de dar qual é ou seja, o local da minha tabela, qual é o local onde ele vai escrever esse print. Não, eu estou a imaginar que aqui está, que isto, como é a maneira naive, que aqui ia estar mesmo o texto todo que é preciso escrever. Sim, não, mas eu estou a dizer que mesmo naquela, já naquela. Nesta? Sim. Sim. Eu tenho de dar para cada local da minha Sim, tabela, sim, sim. tenho de dar um print a dizer que se ele estiver neste local da tabela, isto é o que aparece. Não precisas, porque podes fazer simplesmente print home desk, isto. Porque cada elemento do home desk é aquele. Repara, aqui, nós temos então aqui uma lista de listas. Se eu agora aqui fizer print home desk, por exemplo, aquela onde nós começamos, 2.2, se eu correr isto, ele diz-me só a descrição da sala 2.2. Sim, mas isso não é um jogo, porque aí o poder ia estar no jogador. Portanto, eu ia já ter criado o que iria aparecer se ele fosse cair na sala. Sim, estes textos não podiam ser automáticos. Sim, Eu aqui gerei procedimentalmente. Aí teríamos outras maneiras, nomeadamente o meu slide seguinte. Ok? Mais dúvidas? Esta seria a maneira certa de fazer isto. Ou seja, se eu tenho de criar a descrição de cada uma das salas, é eu próprio crio o array de arrays. À mão, sem ter de estar a fazer um for e não sei o quê, aquilo é bom para experimentar a ver se as coisas funcionam. Agora, se eu quisesse de facto agora pôr aqui uma descrição longa da sala e não sei o quê, seria qualquer coisa deste género. Mesmo isto não é uma grande solução, ok? Isto, para ficar bem feito, provavelmente o que fazia sentido era ter uma data de ficheiros no disco, carregá-los para cada uma destas posições. Mas eles iriam acabar por ficar dentro de uma array de arrays. Ok? Estão a perceber? Ou seja, mas sem ter informação no disco, a mais fácil iria ser isso, fazer print para cada uma das posições também. Tu continuas, mesmo quando tendo os ficheiros no disco, o que tu vais fazer não é estar sempre a abrir e fechar, abrir e fechar, abrir e fechar ficheiros. Isso é lento, efetivamente. O que tu vais fazer é carregar no arranque do jogo, vais buscar todos os TXTs e não sei o quê, e vais carregar isto dentro de um array deste género. Ok? Obviamente que não é por causa do tamanho dos ficheiros de texto, não é? Nos jogos originais, tipo, estamos a falar das aventuras gráficas, por exemplo, de 1977, 78, 79, de uma empresa chamada Infocom, um jogo chamado Zork, que é considerado o pai das aventuras de texto. Não é que não tenha havido coisas antes, mas não eram propriamente mainstream. O Colossal Cave Adventures, por exemplo, era de 75, acho eu, 74, e era um jogo que não custava dinheiro. Aquilo era pessoal que passava a disquete uns aos outros. A disquete? Não, por acaso era bobina. Mas passavam a bobina uns aos outros, eles punham lá nos computadores das universidades. Não era um jogo comercial. A Infocom foi quem agarrou nos primeiros computadores domésticos e, de facto, criou o género aventura de texto, que eram jogos que eram pagos. Okay? Portanto, como meio industrial.
E aí eles usavam fecheiros no disco. Porquê? Porque estamos a falar de máquinas com tipo 4 capas de RAM. Ou seja, não havia maneira de pôr um único array destes lá dentro. Portanto, eles aí usavam de facto ficheiros com fartura, que eram carregados na altura, etc. Okay? Portanto, estamos a falar de outro tempo. Hoje em dia, quanto mais conseguimos carregar em memória, vocês reparem que um dos grandes trunfos da PS5 e da Xbox 674, não sei como é que chamaram a esta, sério, a política de nomes da Microsoft, é terem um SSD. Porquê? Porque acesso ao disco, a sistema de ficheiros, é lento. Para o tipo para o nível de performance que estamos a falar num computador moderno, aceder a um disco é, mesmo quando é um SSD, pensei assim, ler um byte de um registro, ou seja, aquela memória que está mais perto do CPU, custa um ciclo de relógio. E não se esqueçam, num computador a 3 GHz temos 3 mil milhões desses por segundo. Ler um byte da memória central da RAM é à volta de 150 a 400 ciclos. Estão a ver aqui a ordem de magnitude. Ler um byte do disco, de um SSD, é de 10 mil para cima. Um disco mecânico, estamos a falar de, dependendo do tempo que a cabeça de leitura demora a chegar a um sítio, 100 mil para cima. Ok? Não foi o que eles fizeram com os H2? Não é esse o problema que eles estavam a resolver dos SSDs H2? É, só que tu tens sempre ali um componente mecânico e à velocidade a que um computador moderno funciona, a distância física entre componentes é importante. Ok? Não é que não se consiga fazer memórias mais rápidas, por exemplo, a nível de RAM e CPU. É que esta distância que existe à velocidade da luz, mesmo assim é longe demais. Vai continuar a ser uma distância. Ou seja, temos aquele limite que é a velocidade da luz. A velocidade da luz no cobre, nos filamentos, é um bocadinho mais baixa que a velocidade da luz no vácuo, mas é muito perto. Estamos a falar de 300 mil km por segundo. Mesmo assim, essa distância é grande demais. Okay? Neste momento, o CPU, quando é desenhado, e atenção, hoje em dia os CPUs são acima de tudo desenhados por máquinas, ou seja, o criador do CPU faz lá uns designs e depois aquilo fica a correr umas máquinas que custam milhões, ficam só ali a experimentar. E se eu meter este transistor aqui? E se eu meter este transistor aqui? E se eu meter este transistor aqui? Só para reduzir distâncias ao mínimo possível. Um ser humano hoje em dia olha através de um microscópio eletrónico para dentro de um processador e não consegue perceber aquela lógica. Enquanto, por exemplo, se vocês olharem para um PCB, que são aquelas placas antigas, não sei se alguém está dentro da cena das arcades, de retro gaming, as PCBs eram aquele hardware antigo, da maior parte dos arcades, dos Donkey Kongs, dos Pac-Mans, etc. Mesmo o hardware original. Se vocês tiverem um mínimo de conhecimento de eletrónica, e não é preciso muito, vocês conseguem ir ali e perceber, ok, portanto sai daqui o sinal, entra aqui, isto faz não sei o quê, depois vem para aqui, e vocês conseguem perceber isto. Dá trabalho, ok? Não estou a dizer que não, mas um gajo que perceba de eletrónica faz isto. Um gajo que perceba muito de eletrónica olha para um processador atual e tipo, I just give up. Okay? Eles desenham isto conceptualmente e depois é a máquina que descobre como é que otimizar. Porque estamos a falar de trilhões de componentes dentro de uma coisa deste tamanho. É absolutamente incrível. E portanto, estas coisas têm impacto. Ora bem, só para terminar. Olhando aqui para isto. Okay? Portanto, vamos imaginar que esta era a melhor maneira que nós tínhamos de guardar as descrições das salas, sem usar fecheiros externos, etc. Alguém vê alguma coisa de errado ali? Eu vou usar uma pista. É o Command Typo? Não há typos. Ok. Por exemplo, aqui, neste pedaço de código, eu vou pedir a descrição da sala. Vamos imaginar que eu quero esta sala aqui. Portanto, o x igual a 3, y igual a 4. Portanto, x igual a 3, y igual a 4. Certo? Estamos a falar daquela sala. No nosso mapa,
Estamos a falar da sala 3, 4. Estamos a falar desta sala aqui. Não é? Se eu pedir a descrição da sala 3, 4, correr este programa, ele dá-me a descrição da sala 3, 4. Fiz. Agora, se eu usar o outro pedaço de código, a outra inicialização à mão, e eu pedir sala 3, 4, ele dá uma descrição da sala 4, 3. Not good. E agora vocês vão olhar para ali e vão tentar perceber porquê. Sim. Já chegaram à conclusão? Qual é que é ali o problema? Não? O problema, meus caros alunos, é que vocês são humanos. Nós, humanos, temos uma tendência terrível para lermos aquilo que pensamos que escrevemos e não lermos aquilo que de facto escrevemos. Ok? O que eu quero dizer com isto? A nossa tendência natural é olhar para este mapa, não é? Da mesma forma como olhamos para este mapa. Não é? Ou seja, aqui aparece aqui o Room Description 00. É este aqui. Bate certo. E aqui, Room Description 10. Ok? É este. Faz de facto todo o sentido. E, nomeadamente, aquele que é a nossa Nemesis, Room Description 3.4. É esta aqui. De facto, aquilo que devia aparecer. Correto? Mas, a questão é que o que nós estamos a ver não é o que o computador quer. Porque, reparem, o que nós fizemos aqui foi, nós temos, para cada linha, temos o X e não o Y. Ok? Ou seja, aqui devia estar o x igual a 0, y igual a 0, x igual a 0, y igual a 1, mas o que nós temos aqui, na verdade, é o x igual a 1, y igual a 0. Nós, basicamente, invertemos aquilo que devia ser o array. Porquê? Porque nós, naturalmente, como humanos que somos, pelo menos vocês, olhamos para o mapa e tentamos transcrever a estrutura do mapa para ali. Mas a estrutura do mapa não faz muito sentido. Okay? Porque a estrutura do mapa é primariamente YX e não XY. Okay? Como é que nós podíamos corrigir isto? Há várias maneiras de corrigir. Uma delas é, temos de
fazer com que isto seja o rumo 10, 20, 30, 40, 01, 11, 21, 31, 41, por aí em diante. Simplesmente organizar. Se por acaso não nos desse jeito, porque nós queremos mesmo é conseguir olhar para ali e fazer isto desta maneira, okay? Temos esse interesse em conseguir mapear diretamente do mapa para o array e do array para o mapa, então podemos simplesmente inverter o que é o Y e o X. Vai dar exatamente ao mesmo. Ok? Porque não se esqueçam, quando eu faço isto, rumo 10 X, Y, eu estou a dizer, olha, o X corresponde a qual das linhas é que estou a ir. E neste caso está errado isso. Porque cada uma destas linhas corresponde a um Y. Portanto, se eu fizesse aqui, em vez de X, Y, fizesse rumo 10 Y, X, isto já batia tudo certo. Okay? Isto é uma questão de opção. Tem é de manter uma opção consistente. Ok? Perceberam? Porquê que isto? Sim. É só complementar essa proposta do professor de volta de linha que estava. Não, porque estamos a acabar a aula. Estamos mesmo a acabar. E pronto, vamos ficar por aqui por hoje. É disso. Vamos ficar por aqui por hoje. Também faltam 5 minutos para acabar. Para a aula da próxima semana de Fundamentos de Programação, eu ainda não sei se é teórica, se é prática. Eu sei que é prática, não sei se é online, se é presencial. Tenho de decidir isso com o professor Fernando, porque isto também, vocês como sabem, com esta coisa da pandemia, um gajo nunca sabe quem é que está de quarentena ou não, portanto tenho de verificar com ele. É uma aula prática, ou seja, vai ser exercícios, vai ser usar a plataforma Replit para fazer exercícios. A plataforma Replit é uma plataforma onde vocês vão ter de se inscrever, o professor Fernando depois trata disso com vocês e aquilo dá-vos um conjunto de exercícios. Alguns são os exercícios simplesmente para vocês praticarem, outros são exercícios que são para avaliação. Aquilo é o que eu chamo de valores à borla, que não custa muito de vocês dedicarem algum tempo para fazer aquilo. Aula de Matemática 1 da próxima semana sou eu que a dou. É presencial. E, em princípio, nós vamos, no fundo, agarrar naquilo que vocês têm andado a aprender em matemática, trigonometria, vetores, etc. E vamos aplicar, vamos, por um lado, fazer exercícios normais. Por outro lado, vamos fazer exercícios com Python e essas coisas. Ok? Sim. Eu tenho uma pergunta. Professor, não sei se se lembra, mas eu era um dos alunos que estava a ter problemas com erros com o GitHub, que ele estava a fazer deny de permissions. Com o GitHub. Para quem for importante, para assinar, o resto está dispensado. No GitBash. No GitBash, eu estava lá Como eu expliquei na altura, o próprio Windows traz um hardware instalado. Só que é um hardware que ser usado por computadores de administrador, etc. Não tem privilégios para usar, não? Por exemplo, é uma coisa um bocado má. E portanto, normalmente o Python isto dá para consertar. Tens de vir mexer nos paths e não sei o que, não sei o que. Eu prefiro usar o Python, o que acontece?
reparares, quando estás aqui no Visual Studio Code, quando ele chama o Python, repara que ele chama o path completo. Portanto, não se chateia. Ele sabe qual dos Pythons é que está a chamar. Podes. Pode. A questão é, eu gosto que vocês se habituem. Vocês, por exemplo, a computação vão ter de usar muito mais a linha de comando do que aqui. E eu acho que é bom vocês, no princípio, pelo menos, habituarem-se a usar a linha de comando o mais frequente possível. Porque é quase impossível vocês trabalharem em software e não terem algum que ir à linha de comando. Por exemplo, se vocês, mesmo por exemplo, o desenvolvimento de PS4, PS5 não sei, ainda não chego, mas na PS4. PS5, eu sei, é mais computador, é literalmente parecido a computador. Deve ser, aquilo já, para fazer um jogo para PS4, aquilo basicamente usa um Visual Studio. Só que há montes de coisas que tens de ir para a linha de comando fazer. Não faz tudo no Visual Studio. E às vezes, pá, se vocês não se habituam a usar pelo menos um bocado, pá, cometem erros. Ok? Portanto, aqui o objetivo é que vocês pelo menos ganham alguma prática. Depois a seguir, obviamente, vocês usem as ferramentas. Pá, eu, por exemplo, tudo o que tem a ver com Git, faço tudo na linha de comando. Nunca me habituei a tools para isso. O que é que eu ganho com isso? Basicamente, sempre que há problemas de Git na empresa onde eu trabalho, sou eu que sei resolver porque eu sei ir à linha de comando. Coisa que aquelas tools são porreiras para fazer as coisas básicas, mas assim que alguma coisa corre para o torno. Ninguém consegue fazer. Uma pergunta, existe algum trabalho para o vosso aula? Não. Estou a falar depois de dar-vos trabalhos que chegam.